O caminho da sabedoria, ou siga o caminho da sabedoria, é o título da mensagem que nós iremos ouvir nesse momento. Meus irmãos, nós mais uma vez nos deparamos no verso de número 10, a expressão filho meu, que denota o cuidado do pai com o seu filho. Como os irmãos já ouviram e também sabem que Provérbios foi escrito por Salomão e também pelos sábios de Israel. E que do capítulo 1 até o capítulo 9 são provérbios diretamente de Salomão. Ou seja, essa passagem no capítulo de número 4 são palavras do rei Salomão sendo dirigida aos seus filhos. Em especial, o filho que iria assumir o trono de Israel. Se você observar o capítulo 4, no verso 1, ele está na palavra no plural, filhos, escutem a instrução do seu pai. Ou seja, ele está falando para todos os seus filhos. Mas no verso de número 10, a palavra está no singular, dizendo, nos apontando que ele está dizendo primeiramente para aquele que seria o sucessor do trono de Israel. Essa palavra denota a expressão de amor e de carinho do pai para com o seu filho, que é exemplificado nos nossos relacionamentos humanos. E este amor de pai para com o filho é um exemplo, é uma sombra do amor de Deus para com o seu povo. Por isso, ao ouvirmos essas palavras, nós podemos entender que é o próprio Deus falando ao nosso coração, nos tratando como filhos. Aqui, meus irmãos, nós vemos a responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos no caminho da justiça e da retidão. E de uma forma específica, a figura paterna dentro deste relacionamento. Nós já vimos no outro momento o rei Salomão dizendo: não se esqueça dos mandamentos do seu pai, valorize também os ensinamentos de sua mãe, que será como uma coroa na sua cabeça e um colar no seu pescoço, mostrando que tanto o pai como a mãe têm responsabilidades na educação dos seus filhos. Mas eu gostaria de ressaltar primeiramente aqui, meus irmãos, a responsabilidade. Eu gostaria de ressaltar aqui a responsabilidade paterna, do cuidado que o pai deve ter com os seus filhos e com a educação dentro da sua casa. Apesar de todas essas coisas, a figura do pai na família possui importância e um profundo impacto realmente na vida familiar. Talvez você já ouviu a experiência, ou você é testemunha disso, de alguém que te procurou e disse: olha, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos. Eles chegaram já a uma idade da juventude e também da adolescência, e agora eles não querem mais seguir o caminho da igreja, o caminho que eu ensinei a eles não querem mais andar no caminho do Senhor, agora eles têm outras amizades, eles estão sendo influenciados por outros tipos de pensamento, e eu não sei mais o que fazer. Meu filho não quer mais ir para a igreja, ele não tem mais prazer na oração, ele não lê mais a Bíblia, e agora o que eu faço? Talvez você já ouviu alguma, talvez nem seja reclamação, mas uma constatação dessa realidade que muitas famílias podem sofrer. E rapidamente nós colocamos a culpa nos filhos, que eles estão desviando-se dos caminhos do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, nós somos chamados também a considerar as nossas responsabilidades para a educação no ensino doméstico, mostrando o amor e a responsabilidade, em especial do pai, na condução da família cristã. Deus é a nossa maior referência de paternidade. Deus revelou a nós o que é ser pai através do seu Filho Jesus Cristo. E não existe outra maneira de ser filho de Deus a não ser através do seu Filho Jesus. Aqui, meus irmãos, nós só teremos proveito com essas palavras se nós entendermos que nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. E que por causa da sua obra na cruz do Calvário, Deus nos trata como os seus filhos.
O contexto aqui, meus irmãos, de uma forma imediata, nós estamos observando a sabedoria sendo ensinada pelo seu pai. Talvez você já disse isso e você já pensou, falar, nossa, eu acho que eu estou ficando velho mesmo. Né? Na educação, quando você vai conversar com alguém, você fala assim, olha, no meu tempo, isso daqui ó, era tudo mato. Agora, quanto prédio já tem, já é cidade, já virou bairro. Porque na minha época, as coisas eram diferentes. Então, no meu tempo, se fazia assim, 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 assado. Né? Talvez você já falou isso para um amigo, você já instruiu seu filho, sua filha, um sobrinho dessa forma. Olha, porque quando eu era criança, fazia-se dessa maneira. E é isso que Salomão está fazendo aqui no capítulo de número 4. Ele diz, porque no verso de número 3, quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Ou seja, ele está instruindo ao seu filho, dizendo, olha para o passado do seu pai, aprenda com as experiências do seu pai. Então, no primeiro momento, aqui no capítulo 4, ele vai instruir o seu filho a olhar e respeitar os mais velhos e adquirir sabedoria com eles. A partir do verso de número 10, ele olha para o presente. Ele fala, você pode aprender com os mais antigos, com os anciãos, com os mais experientes, porque a realidade que você se encontra hoje, você vai precisar escolher entre o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Você vai precisar escolher entre a retidão, a santificação ou o caminho da impiedade. Há dois caminhos diante de você. Você pode aprender com os antigos, mas não se esqueça que você tem que optar por um desses dois caminhos. Por isso, no verso de número 10, ele vai chamar a atenção dele novamente, dizendo, filho meu, escute as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. O objetivo aqui, meus irmãos, é levar o filho a observar e escolher o melhor caminho que ele deve seguir. Se você observar em todo o verso, né, do 10 ao 19, a palavra caminho ou vereda, ela se repete 7 vezes, mostrando que o principal assunto dessa perícope, né, dessa passagem, é a respeito do caminho. Por isso, do verso 10 até o verso de número 13, nós temos o convite para seguir o bom caminho, para que ele escolha o caminho da vida. E logo no verso 10, ele vai dizer novamente que o caminho da sabedoria multiplica os anos de vida. Você vai ter longevidade, você vai viver bastante e vai viver bem se atentar para aquilo que eu estou te dizendo. Então, no verso 10, nós vemos o chamado do Pai, o chamado amoroso para escolher o caminho da vida. Porque é natural, meus irmãos, que todos os pais que são responsáveis, eles desejam o bem para os seus filhos. Quando alguém maltrata o filho da gente, é como se maltratasse a gente. Por isso que é natural que esse apelo afetivo aqui seja grande. Então ele diz, para que ele escute e aceite as suas palavras. No verso de número 11, nós observamos que esse pai zeloso e cuidadoso já tem ensinado o filho no caminho. Observe o verso 11, ele diz, eu ensinei a você. Veja que você não é ignorante, você já sabe o que é certo e o que é errado. O caminho da sabedoria, e eu o fiz andar nesse caminho. Ou seja, você já tem caminhado comigo, você já tem aprendido a minha palavra. Mas haverá um momento que você vai ter que tomar a sua própria decisão. Por isso ele faz esse apelo. O verso de número 13, meus irmãos. Nós vemos o porquê obedecer às instruções do Pai. Se você andar pelo caminho da justiça, os seus passos não se embaraçarão, e você correrá e não tropeçará. Se você fazer um paralelo com o verso 19, você vai ver que é o contrário do caminho dos ímpios. Se você se atentar para aquilo que o seu pai e a sua mãe falam, a possibilidade das coisas irem bem na sua vida é muito grande. Claramente, nós vemos uma relação de aliança dos pais com os filhos, que revela a nossa relação de aliança com Deus. Quando Deus nos ensina a sua palavra, Ele nos ensina porque Ele quer o nosso bem.
Tome como exemplo a vida de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, o filho que deveria ter ouvido exatamente essas palavras. Roboão foi o filho de Salomão que assumiu o trono do seu pai após o seu falecimento. Roboão assumiu o maior império e reino dos seus dias. O império mais rico foi herdado para ele. E assim que ele assume o trono de Israel, há um momento de tensão. Os israelitas da região norte de Israel levantam uma questão para Roboão, dizendo: olha, o seu pai, ele trouxe grandes impostos para nós. Alivia o peso desses impostos, nós estamos trabalhando como escravos para vocês. Porque para manter toda aquela estrutura de poder que Salomão obteve com as suas 1000 mulheres, ele colocou muitos impostos e encargos sobre a própria população de Israel. Então, quando Roboão vai assumir o trono, os israelitas da tribo do norte, da região do norte, se levanta contra ele e faz essa petição: alivia o fardo para nós, porque está pesado, nós não estamos aguentando mais. Então, quando ele assume esse trono, um trono que é grande, um império que é realmente muito majestoso, ele está com esse problema político. Roboão vai tomar o conselho dos anciãos de Israel. E os anciãos, os mais velhos, aqueles que estavam também no governo, que também aconselhavam o seu pai, eles dizem o seguinte: olha, atenda o pedido do povo. Embora você vai sofrer um dano no primeiro momento, mas você vai ganhar o favor deles. Você vai começar o seu reinado bem. Então atenda o pedido deles, porque o pedido deles é justo. Roboão também tomou conselho não apenas com os sábios, mas também com os jovens do palácio, aqueles que cresceram com ele. E a orientação do jovem foi exatamente o contrário. Esse povo é um bando de folgado mesmo. Fala para eles que o seu governo vai ser maior do que o do seu pai, que o seu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do seu pai. E Roboão, meus irmãos, ele ouve o conselho dos mais jovens, dos menos experientes, daqueles que cresceram na mordomia do palácio junto com ele. E ele disse ao povo: olha, se o meu pai castigou vocês com os açoites, eu vou castigar com vocês com escorpiões. Deixar o fardo de vocês ainda mais pesado. Assim, a consequência de ouvir esse conselho foi a divisão do reino. O reino do norte e o reino do sul se dividiu. Todos se viraram contra ele, porque ele não ouviu a sabedoria dos mais experientes. Ele não deu crédito para a experiência dos mais velhos. Meus irmãos, isso é muito comum nos nossos dias. Quem é que quer tomar conselho com alguém mais idoso ou experiente? Normalmente, a casa de asilos, onde ficam as pessoas mais idosas, é uma casa onde há muita carência, porque eles querem conversar, eles querem compartilhar aquilo que eles viveram durante toda a sua vida, e não tem quem ouve. Nós somos chamados a dar valor àqueles que vieram antes de nós. A cultura geral não valoriza a sabedoria dos mais velhos. Dentro da minha realidade, de ministério pastoral, nós temos os pastores jubilados. E é muito comum você ver esses pastores ficando mais de escanteio, que ninguém dá muita atenção. Porque quem é que quer ouvir? Quer ouvir o pastor popular, aquele que é pastor de multidões, aquele que arrebanha milhares de pessoas, aquele que está na mídia, que está no status, aquele que as pessoas querem ouvir. Mas aquele que pastoreou, que passou 20, 30 anos cuidando de pessoas, essas pessoas não querem ouvir, porque ele já deu a contribuição dele. O tempo dele era diferente do que o meu, e nós somos levados a pensar dessa forma. Talvez você seja levado a pensar dessa forma também. O meu pai e a minha mãe não têm nada para contribuir para mim, porque o tempo deles é outro. Eles viveram num outro período, não tem nada a ver com o meu. E agir assim, meus irmãos, ou pensar dessa forma, é pensar de uma forma tola. É não valorizar a sabedoria dos mais velhos. A consequência disso pode ser uma destruição na nossa vida. Somente quem está em uma relação de aliança com Deus
pode seguir o caminho da sabedoria. Nós somos chamados a honrar os mais velhos. Nem sempre os mais velhos vão estar certos. Mas nós somos chamados a levar em consideração, em respeito, aquilo que eles têm para nos dizer. O jovem, o adolescente que não leva em conta a opinião dos pais quando vai se relacionar com uma pessoa, a tendência do relacionamento é o quê? Dar problema. O seu pai, a sua mãe já teve experiência com isso, então ele está vendo um problema bem diante dos seus olhos que talvez você não veja. Então você é chamado a considerar isso. Experiências no trabalho, pessoas que estão no trabalho há mais tempo do que a gente. Leve em consideração as suas orientações e aconselhamento, busque isso, porque isso pode ser dias de vida para você. Ele vai dizer, olha, a sua vida depende disso, retenha a instrução, não deixe, guarde, porque ela é a sua vida. A sua vida depende, nesse primeiro momento, dessas instruções para que as coisas vão bem para você. Então não deixe de ouvir o seu pai, não deixe de ouvir a sua mãe, não deixe de ouvir as pessoas que amam você, porque elas querem o seu bem. A sabedoria, meus irmãos, consiste em primeiro ouvir e aceitar essas palavras ao nosso coração. Você pode até discordar dessas pessoas, mas sempre de forma respeitosa, entendendo que elas têm valor e importância na sua vida. Por isso, escolha o caminho da sabedoria. E escolher ouvir os pais, as instruções dos mais velhos, das autoridades eclesiásticas da igreja, é também rejeitar o caminho da impiedade. Do verso 14 ao verso de número 17, agora ele vai descrever este outro caminho. Primeiro ele vai narrar para a gente, fazer o apelo, o convite para a sabedoria. E agora ele vai orientar a não entrar pelo caminho da impiedade. No verso 14 em diante ele diz, não entre na vereda ou no caminho dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho. Observe o verso 15. Evite o caminho, não passe por ele, desvie-se dele. Observe os imperativos da palavra de Deus. E aí ele vai passar agora a descrever qual é o comportamento dos ímpios. Os maus não dormem se não fizer o mal. O sono foge deles se não fizer alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Nós vemos aqui, meus irmãos, as características do caminho da impiedade. A palavra de Deus nos diz que foge o sono se não fizer alguém tropeçar. Tem gente que não dorme se não arrumar confusão, se não fizer o mal para alguém, se não maquinar o mal no seu coração. Foge o sono. E existem algumas palavras, algumas frases que é característica da vida dos ímpios. Ah, mas fulano me paga. Mas o que é que eu vou ganhar com isso? Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu só estou garantindo ou vendo o meu lado. Não, eu só fiz isso daí, esse mal aí, mas não é só brincadeira, não leva a sério não. São frases que é comum naqueles que estão no caminho da impiedade. De retribuir e pagar o mal com o mal, de maquinar o mal no seu coração. E a palavra de Deus que eles ficam perturbados, enquanto não fizer alguém tropeçar. No Evangelho de João, no capítulo 12, nos fala dos principais sacerdotes que conspiravam contra o Senhor. E nos diz assim a palavra do Senhor, quando o povo soube da chegada de Jesus em determinada região, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo haviam abandonado e criam em Jesus. Por que é que os sacerdotes queriam matar Jesus e Lázaro? Porque as pessoas estavam abandonando eles, estavam deixando de segui-los para poder seguir a Jesus. Então, um plano no seu coração foi: eu vou fazer mal, eu vou destruir
para que eles possam retornar novamente a mim. Meus amados, nosso maior problema realmente está com o nosso coração. A modernidade hoje, né, o que as pessoas muito consomem é internet, rede social, e você vê lá muitos seguidores. Então, quanto maior é o número de seguidor, maior popularidade tem essa pessoa, maior importância tem essa pessoa, e há uma busca frenética, né, uma busca insistente por conseguir seguidores, conseguir curtidas, likes e tudo mais. E quando as pessoas perdem seguidores, elas ficam perturbadas, angustiadas, porque ela está perdendo visibilidade, por vezes está perdendo dinheiro, se ela trabalha com isso. Então, há uma série de coisas relacionadas a essa questão. Mas o que é fundamental aqui, meus irmãos, é entender. É que nós somos tentados a planejar o mal, a sentir o mal, quando nós não somos mais valorizados. E que há pessoas que não dormem sem antes fazer o mal para alguém. E nós somos chamados a evitar, a desviar deste caminho da impiedade. Por isso, cuidado com as suas amizades. Cuidado com o que você consome nas redes sociais. Existem inúmeras maneiras de fazer o mal. E uma delas é não levar as pessoas ao nosso redor a amar o Senhor. Talvez você diga, eu nunca matei ninguém, nunca planejei um assassinato, eu não sou como esses sacerdotes do passado, jamais desejei o mal para alguém. Talvez você pense isso no seu coração. Mas o que é realmente mal? O que é realmente fazer mal a uma pessoa? Será que é chegar ao cúmulo de tirar a vida dela literalmente? Nós passamos a fazer mal às pessoas, meus irmãos, quando nós começamos a desejar mal em nosso coração. Quando nós matamos a pessoa, não necessariamente de maneira física, mas no nosso coração. Quando nós nem queremos mais ver a cara daquela pessoa. Você está fazendo mal. Você pensa que está fazendo mal para ela, mas está fazendo mal para você mesmo. Então, nós somos chamados aqui a não entrar nesse caminho, a não entrar nesse dilema, a se desviar disso, passar de longe. Pois existe, meus irmãos, benefícios em escolher o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria, ele é muito diferente do caminho da impiedade. A impiedade aqui, ela é contrastada com a sabedoria que vem do Senhor. O verso 18 e 19, então, conclui o pensamento, mostrando o resultado daqueles que andam no caminho da verdade e daqueles que andam no caminho da mentira. E nos diz assim, mas a vereda, o caminho dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro ou perfeito. O caminho dos ímpios é o caminho da escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Veja, meus irmãos, a diferença é gritante entre o caminho da sabedoria e o caminho da impiedade. A consequência desses dois caminhos também é gritante. Aquele que escolhe o caminho da vida, o caminho da verdade, de ouvir a orientação dos pais, os mais experientes, de ouvir as instruções do Senhor, eles irão caminhar com tranquilidade na luz. Mas aqueles que escolhem o caminho da vingança, o caminho da retaliação, o caminho de fazer o mal, eles nem sabem no que tropeçam. Jeremias também advertiu sobre isso. Jeremias capítulo 23, verso 12 diz, portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Jeremias viveu numa época em que os sacerdotes estavam fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E é por isso que ele diz essas palavras, o caminho deles será como lugares escorregadios para a escuridão. A Bíblia também já nos afirma que um abismo puxa outro abismo, e que aquele que está nas trevas não há luz alguma sobre ele, mas o caminho dos justos é diferente. Eu não sei se você já
passou pela experiência de ver o amanhecer, que é a palavra aqui, alvorecer, né? A alva, a hora que o sol está nascendo. Eu particularmente gosto de observar quando está viajando, né? Que você passa um longo período na estrada, aí você consegue ver de uma forma mais clara o amanhecer. E interessante observar que o amanhecer ele não se dá de uma hora para outra. Quando vai chegando às 4:30 da manhã, quase 5 horas, é a hora que o sol vai começar a nascer. Então, ele está num período muito escuro, em que você não está enxergando absolutamente nada, né? Se você está dirigindo, apenas o farol do carro ali que está iluminando para você guiar, seguir o caminho. Mas conforme vai amanhecendo, o dia vai clareando, você vai vendo que as coisas vão ficando claras aos poucos. E quando você menos espera, já está o dia claro, todo iluminado, e você vendo com perfeição. Essa é a ideia aqui. O caminho dos justos é o alvorecer, vai brilhando cada vez mais. Ou seja, há uma progressividade na vida de santificação. Ou seja, meus irmãos, ninguém aqui já chegou a ser dia perfeito, porque todos nós ainda temos os nossos pecados. Mas o caminho do justo, ele vai trilhar na direção da perfeição. Ele vai olhar para o autor e consumador da fé dele, que é o Senhor Jesus Cristo, e vai seguir o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a luz dos homens, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim não viverá em trevas. Disse o Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, o caminho do justo, o caminho da sabedoria, é o caminho dessa santificação progressiva, em que ele está caminhando em santidade. Ele pode pecar, ele vai cair, certamente vai, mas ele não vai permanecer nesse estado. Por isso que a palavra vai dizer: os seus pés não se embaraçarão. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que vai falhar, mas ele sabe também que tem um Redentor. Ele também sabe quem morreu por ele. Ele sabe que o fim da vida dele não é desfrutar de 70 ou 80 anos no máximo, mas o fim da vida dele é viver eternamente com Deus, na glória eterna. E que as leves e momentâneas tribulações dos nossos dias não podem ofuscar essa glória que nos espera. Por isso, meus irmãos, o caminho do Senhor Jesus Cristo, o caminho da palavra de Deus, ele é muito diferente daqueles que não temem ao Senhor. Aqueles que não andam de acordo com as sagradas escrituras, aqueles que não ouvem os seus pais, aqueles que dão cabeçada em cima de cabeçada, o caminho deles é só trevas. Mesmo que eles podem desfrutar de breves e momentâneos prazeres, mesmo que eles triunfem em algum período, algum momento da vida, mas o fim deles é a morte eterna. Você já viu a pessoa que ela fez tanta dívida? Ela se embaralhou na sua questão financeira, e ela fez tanta dívida, comprou fiado aqui, parcelou lá, chega uma hora que ela está pagando tanta conta, que ela nem sabe mais o que ela está pagando. Por quê? Porque ela tropeçou várias vezes. A ideia é que aqueles que andam na escuridão, eles tropeçam e nem sabem no que está tropeçando, porque de tanto mal que faz, tanto ressentimento que guarda no coração. Assim os ímpios vivem, meus irmãos, buscando enganar os outros e sendo enganados. Considerações finais, meus amados. Nós vemos aqui o caminho da sabedoria e o caminho da impiedade. Independente do caminho que você tenha ou esteja trilhando, hoje Deus chama você para andar no caminho da santidade e da retidão. O melhor e o único caminho a ser seguido é o caminho do Senhor Jesus Cristo, o caminho do nosso Salvador. A carta aos Hebreus nos diz que Ele nos preparou o novo e vivo caminho para que nós possamos andar. Por causa da morte de Cristo, meus irmãos, nós temos o caminho livre para Deus, o nosso Pai, e termos comunhão com Ele. E é somente através desse caminho que nós possamos andar com tranquilidade e desfrutar paz e alegria. E orar como o salmista no Salmo 19. Eu tenho prazer em guardar os seus preceitos. Eu encontro felicidade na sua lei.
Todos nós aqui precisamos nos arrepender e nos voltarmos para o Senhor. Precisamos não só passar na porta apertada, mas também nos manter no caminho estreito. O Senhor Jesus disse que, falando acerca do caminho, que é um caminho largo e espaçoso e que muitos vão por ele, mas poucos passam pela porta apertada e estreito o caminho que conduz para a salvação. Que nós venhamos optar e escolher pelo caminho da redenção, ouvir a instrução de Deus, o nosso Pai, e saber andar com Ele humildemente. Você não pode andar nos dois caminhos. Qual caminho hoje você vai escolher? O caminho da verdade, do temor do Senhor, de andar com Deus, ou o caminho das trevas, o caminho da escuridão, o caminho da impiedade? Assim como no passado foi colocado diante dos israelitas esses dois caminhos, hoje está sendo colocado para nós também. E a palavra do Senhor é: escolha o caminho da vida, porque nele há tranquilidade, gozo e paz, através do Senhor Jesus. Amém?